Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula sobre a formalização e publicação dos contratos administrativos. Hoje, vamos abordar um assunto que é fundamental para a gestão pública e a segurança jurídica, a formalização de contratos administrativos. Então, preparem-se para uma jornada cheia de conhecimentos e reflexões. Primeiro, precisamos entender o que é, de fato, a formalização de contratos administrativos. Imagine um tratado entre duas partes, como um casamento. Assim como, nesse contexto, é preciso um compromisso claro e oficial. A formalização dos contratos administrativos também busca garantir que todos os termos e condições acordados sejam respeitados. Um contrato formal é o que assegura esse compromisso e, consequentemente, a segurança jurídica para todos os envolvidos. Mas por que é tão importante formalizar contratos? A razão é simples. Quando temos um documento que registra o acordo entre a administração e o contratado, estamos protegendo não apenas os direitos de ambas as partes, mas também o interesse público. É isso que chamamos de segurança jurídica. Sem essa formalização, ficamos sujeitos a incertezas que podem comprometer tanto o serviço prestado quanto o uso dos recursos públicos. Agora, vamos explorar quando a formalização de contratos é obrigatória. A regra geral estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório para a maior parte das operações, mas existem algumas exceções à vista. Por exemplo, podemos substituir o contrato formal por outros documentos, como uma carta-contrato ou uma nota de empenho, em determinadas circunstâncias. A partir do momento que compreendemos que nem sempre a formalização tradicional é necessária, podemos encontrar soluções mais ágeis e práticas. Essas situações excepcionais aparecem principalmente quando falamos de contratações de menor valor, onde o processo pode ser simplificado. É aqui que entra a flexibilidade da legislação, permitindo que a administração utilize esses instrumentos alternativos, mas sempre lembrando que, em qualquer cenário, a transparência e a lisura devem prevalecer. Agora vamos refletir sobre as implicações da formalização na gestão pública. Quando falamos em formalizar, não estamos apenas tratando de um ato burocrático. A formalização é um pilar da ética e da responsabilidade na administração pública. Um contrato bem formalizado e registrado garante que as obrigações sejam cumpridas e, caso contrário, possibilita a responsabilização do contratado. É como um seguro, ele protege todos os envolvidos e evita problemas futuros. Lembrem-se, sempre que pensarmos na formalização dos contratos, é vital termos em mente o bem-estar da sociedade. Cada contrato formalizado adequadamente significa um serviço público que será entregue de forma mais eficiente e transparente, refletindo um compromisso com a qualidade. E, com isso, já estamos nos preparando para o nosso próximo tópico, onde falaremos sobre as modalidades de dispensa de licitação. O que podemos considerar e quais são os limites que devemos observar? Fiquem ligados porque essa próxima parte vai unir tudo o que discutimos hoje. Então, não se afastem. Continuem conosco enquanto seguimos navegando pelo universo dos contratos administrativos. Olá, pessoal! Espero que tenham se aprofundado bem no tópico anterior. Agora, vamos continuar nossa jornada adentrando um aspecto fundamental da gestão pública: as modalidades de dispensa de licitação. Quando falamos em dispensa de licitação, estamos nos referindo àquelas situações específicas em que a administração pública pode realizar a contratação de bens e serviços sem a necessidade de passar pelo processo licitatório tradicional. Imagine um evento de emergência, onde a rapidez é crucial, ou mesmo a compra de um item que não pode esperar pelas longas trâmites burocráticas. É justamente em tais casos que a dispensa se torna uma ferramenta valiosa.
As modalidades de dispensa de licitação são diversas, mas hoje queremos enfatizar uma em particular: a dispensa em razão de valor. Quando falamos de contratações de pequeno valor, é permitido que a administração pública contrate diretamente, sem a obrigatoriedade da licitação. Caso o valor da compra ou do serviço seja inferior a R$10.000, a formalização se torna mais simples e ágil. E será que essa agilidade tem suas vantagens? Claro, as compras com entrega imediata, por exemplo, não apenas economizam tempo, como também garantem que bens e serviços essenciais cheguem mais rapidamente à população. Pense em um hospital que precisa de um equipamento urgente. Aqui, a dispensa de licitação permite que a saúde não fique esperando pela burocracia. No entanto, também é importante analisarmos as desvantagens. Quando não há uma concorrência formal, a administração precisa ficar atenta a 2 pontos: a qualidade do que está sendo adquirido e a equidade entre os fornecedores. É sempre crucial garantir que os princípios da moralidade e da impessoalidade sejam respeitados. Caso contrário, corremos o risco de favorecer um fornecedor em detrimento de outros. E, claro, isso poderia comprometer o serviço público. Além disso, mesmo nas compras de menor valor, a administração deve assegurar que tudo seja documentado corretamente, garantindo transparência em todo o processo. Afinal, a confiança da população em sua administração pública é um bem precioso e deve ser sempre preservada. Então, agora que já temos um bom entendimento sobre as modalidades de dispensa de licitação e suas implicações, vamos nos preparar para o próximo tópico: instrumentos substitutivos e a validade dos contratos. O que realmente se passa quando um contrato é verbal e quais são os limites dessa prática? Fiquem por aqui, pois essa próxima discussão trará mais nuances sobre a formalização de contratos administrativos. Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, dando sequência à nossa conversa sobre a formalização e publicação dos contratos administrativos. Agora, chegamos a um tema muito interessante: os instrumentos substitutivos de contrato e a validade das contratações, incluindo aquelas que podem ser feitas de maneira verbal. Isso mesmo, vamos dar uma olhada mais de perto em quando e como isso é possível. Primeiro, vamos entender o que significa instrumentos substitutivos. Imagine que você precisa da sua comida favorita e, em vez de ir ao restaurante, decide fazer a comida em casa. Você pode usar uma receita simplificada que atinja o mesmo objetivo, certo? Assim funciona a formalização de contratos na administração pública. Embora o contrato escrito seja a norma, existem situações em que outros documentos, como uma carta-contrato ou nota de empenho, podem funcionar como substitutos eficazes e mais ágeis. Mas então, quando essas formas alternativas de formalização podem ser utilizadas? A legislação nos dá diretrizes claras. Em geral, um contrato formal é obrigatório, mas em casos de pequenas compras ou serviços que não ultrapassem o valor de R$10.000, a administração pode se valer de formas mais simples de contratação. Essa é a flexibilidade legal que temos à disposição. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando optamos por um contrato verbal. Pode parecer um pouco arriscado, não é? E realmente pode ser, mas existem limites. A contratação verbal é permitida em situações específicas, principalmente quando o valor envolvido se mantém abaixo do limite que mencionamos, ou seja, R$10.000. Para compras e serviços de pronto pagamento, essa prática pode ser a solução para agilizar o processo, aliado à cautela necessária. É importante notar que, apesar de permitir essa flexibilidade, a administração deve tomar cuidado. A validade de um contrato verbal, quando não respeitadas as condições certas, pode levar à nulidade desse contrato. Portanto, é necessário estar ciente das regras e exceções, evitando surpresas desagradáveis.
Uma conversa informal pode ser suficiente em algumas circunstâncias, mas sempre com um olho na legislação para não haver problemas futuros. Por fim, vamos refletir sobre a importância de documentar tudo. Mesmo que optemos pela informalidade de um contrato verbal, as partes envolvidas devem ter clareza quanto às obrigações e direitos, garantindo que haja um entendimento mútuo e que os interesses não se tornem um emaranhado de dúvidas. Documentar tudo é essencial para a segurança jurídica da operação, certo? Respeitar os limites e formalizar quando necessário é o melhor caminho para a boa gestão pública. Agora que já entendemos a validade dos contratos e o uso de instrumentos substitutivos, estamos prontos para o nosso próximo tópico. Vamos falar sobre o processo de contratação e negociação. Como se dá a convocação de licitantes e quais as condições que a administração deve observar? Fiquem com a gente para desvendar estes pontos importantes. Olá, pessoal! Estamos de volta e prontos para dar continuidade à nossa jornada sobre contratos administrativos. Agora, vamos explorar um aspecto fundamental do processo de contratação, a convocação de licitantes e a negociação com a administração. Se você pensou que a formalização era o único passo, prepare-se. Há muito mais por trás da cena. Quando falamos sobre a convocação de licitantes, imaginem uma competição saudável. É como se estivéssemos organizando um torneio esportivo, depois de selecionar os melhores jogadores, ou, neste caso, os melhores fornecedores, o próximo passo é convocá-los para uma negociação. Essa convocação deve seguir a ordem de classificação, garantindo que todos tenham a chance de oferecer propostas vantajosas. Agora, um detalhe muito importante. A negociação não é apenas um mero formalismo. A administração pública, ao convocar os licitantes remanescentes, está buscando obter um preço melhor. Imagine você negociando uma compra em um bazar. Quanto melhor o diálogo, mais chance você tem de sair com um desconto legal. Aqui, a administração é incentivada a buscar as melhores condições, mesmo que isto signifique considerar propostas que estejam acima do preço inicialmente adjudicado. Mas o que acontece se o primeiro licitante não aceitar? Essa é uma questão muito relevante. A administração tem a flexibilidade de conviver com essa situação. Se o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar as condições propostas, a administração pode chamar os licitantes remanescentes. Dessa forma, ela não perde a oportunidade de celebrar o contrato nas condições propostas pelo primeiro licitante. Porém, e se nenhum dos licitantes aceitar a proposta no preço do primeiro? A administração terá que agir com a astúcia de um bom treinador buscando outras opções. Em vez de desistir, ela poderá revisar as condições, sempre respeitando o valor estimado e suas eventuais atualizações. Essa flexibilidade é fundamental para a continuidade do serviço público. Agora, é essencial refletirmos sobre as implicações da falta de aceitação pelo primeiro licitante. Quando um licitante recusa a proposta, isso pode atrasar o processo de contratação. Portanto, todos os envolvidos devem estar cientes e dispostos, como uma equipe que precisa estar em sintonia para alcançar suas metas. E assim, chegamos ao fim deste tópico. Mas não se preocupem, já estamos nos preparando para o próximo desafio, a verificação de pendências e a regularidade fiscal do contratado. Como garantir que o fornecedor é confiável e que tudo está em ordem? Fiquem conosco, pois essa próxima parte será cheia de insights valiosos. Olá, pessoal! É sempre um prazer voltar a falar com vocês. Estamos prontos para continuar nossa jornada no mundo dos contratos administrativos. Agora, o foco será na verificação de pendências e na regularidade fiscal do contratado.
um aspecto que, se negligenciado, pode trazer sérios problemas para a administração pública. Imaginem que vocês estão prestes a comprar um carro. Antes de fechar o negócio, você certamente gostaria de saber se o carro tem algum histórico de batidas, ou se o vendedor é idôneo, certo? Na administração pública, essa verificação é igualmente crucial. Antes de formalizar um contrato, é fundamental que a administração verifique se o contratado não possui pendências que poderiam comprometer a entrega do serviço ou produto acordado. Isso é um passo essencial que garante a escolha de fornecedores confiáveis e a execução de serviços com qualidade. Mas, como a administração pode fazer isso? Existem alguns procedimentos que devem ser adotados. Primeiramente, é recomendável consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CEIS, e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CENEP. Esses cadastros são ferramentas valiosas para evitar que empresas que tenham se envolvido em práticas irregulares sejam contratadas. Afinal, a segurança do dinheiro público deve ser tratada com o máximo de rigor. Além disso, é necessário emitir certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e incluí-las no processo de formalização do contrato. Pensem nelas como os laudos de saúde de um atleta antes de uma grande competição. Assim como um médico precisa certificar que um atleta está em forma, a administração precisa ter certeza de que o contratado está sadio e apto a cumprir com as obrigações. Agora, vamos conversar sobre os possíveis impactos de uma contratação irregular. Se a administração falhar na verificação de pendências e contratar uma empresa com problemas, as consequências podem ser sérias. Podemos ter desde um serviço mal prestado até a necessidade de rescisão contratual, o que pode resultar em perdas financeiras e danos à imagem da administração. Sabemos que a confiança da população na gestão pública é a base para um bom relacionamento entre cidadãos e governantes. Portanto, cada contrato precisa estar fundamentado em garantias robustas. Antes da celebração do contrato, a administração deve ter todos esses cuidados em mente. Pensem em um time de futebol que treina incansavelmente antes de um grande campeonato. A preparação é a chave do sucesso. Da mesma forma, a escolha de um contratado adequado, respaldado por uma verificação sólida, é exatamente o que garante uma administração pública eficiente. E aí, prontos para o nosso próximo tópico? Vamos nos aprofundar no fascinante mundo da formalização eletrônica de contratos. Vamos discutir as vantagens desse formato e as regulamentações necessárias para ele. Não percam, pois estamos prestes a explorar como a tecnologia pode transformar a prática administrativa e tornar os processos ainda mais eficientes. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um segmento da nossa aula sobre contratos administrativos. Hoje, vamos discutir um tema que está em ascensão na administração pública: a formalização eletrônica de contratos. Em um mundo cada vez mais digital, compreender os aspectos legais e regulatórios desse processo é essencial. Primeiro, vamos entender o que realmente significa formalização eletrônica de contratos. Imagine que você precisa formalizar um acordo, mas, em vez de se reunir pessoalmente para assinar papéis, você pode fazer tudo de maneira online, com apenas alguns cliques. Esse é o cerne da formalização eletrônica. Ela permite que contratos e aditivos sejam celebrados através de plataformas digitais, aumentando a agilidade e a eficiência no processo. Mas, por que optar pela formalização eletrônica? As vantagens são muitas. Primeiro, a redução de tempo e custo. Menos papelada significa menos deslocamento. E, muitas vezes, processos que antes eram longos agora podem ser finais em questão de minutos. Além disso, a formalização eletrônica melhora a transparência e a rastreabilidade dos contratos.
permitindo que todos os envolvidos tenham acesso fácil e rápido às informações. Agora, embora os benefícios sejam claros, é importante lembrar que a formalização eletrônica não é uma questão de fazer como se não houvesse regras. Existem regulamentações específicas que a administração deve seguir para garantir que tudo esteja dentro da lei. Por exemplo, a legislação exige que os contratos eletrônicos respeitem determinados requisitos para serem válidos, como a segurança das informações e a autenticidade das assinaturas. Um exemplo prático que podemos considerar é o sistema eletrônico de compras que muitos órgãos governamentais têm adotado. Nesse sistema, todo o processo de contratação é realizado de forma digital, onde os fornecedores se cadastram, apresentam propostas e, finalmente, assinam contratos eletronicamente. Esse modelo tem se mostrado eficiente e eficaz, contribuindo para uma gestão pública mais moderna e transparente. E para aqueles que se perguntam, mas e se houver problemas na realização de um contrato eletrônico? A resposta é simples. Assim como em contratos tradicionais, se não atendidas às regulamentações exigidas, um contrato eletrônico pode ser considerado nulo. Por isso, é fundamental que todas as partes envolvidas estejam atentas a esses detalhes legais, garantindo que cada etapa do processo esteja em conformidade com a legislação. Então, agora que exploramos a formalização eletrônica de contratos e suas exigências, já podemos perceber como essa prática vai muito além da simples digitalização de documentos. Equipar a administração pública com ferramentas eletrônicas não só promove eficiência, como também fortalece a segurança e a transparência nas relações contratuais. E assim, chegamos ao final deste tópico. No próximo segmento, vamos explorar mais sobre a publicação dos contratos administrativos, um passo importante para finalizar qualquer contratação. Fiquem conosco, pois ainda temos muito conhecimento pela frente. Olá, pessoal! Estamos chegando ao final da nossa videoaula sobre a formalização e publicação dos contratos administrativos. Durante nossa jornada, exploramos muitos aspectos importantes que envolvem desde a formalização até as nuances da fiscalização e verdadeira efetividade na gestão dos contratos. Vamos recapitular rapidamente o que aprendemos. Iniciamos com o conceito da formalização, entendendo seu papel crucial na segurança jurídica e na transparência das ações administrativas. Com isso, percebemos que formalizar um contrato não é só preencher papéis. É garantir que todos os envolvidos estão cientes de suas obrigações e direitos, muito parecido com firmar um compromisso em uma equipe, onde todos precisam estar alinhados para alcançar um objetivo comum. Em seguida, discutimos as modalidades de dispensa de licitação, onde vimos que a agilidade pode ser um grande aliado na administração pública. Assim como em uma corrida onde não devemos nos perder em burocracias, as dispensas permitem ações rápidas e eficazes, porém sempre lembrando de manter a qualidade e a transparência. Depois, abordamos os instrumentos substitutivos e a validade dos contratos, incluindo as colocações sobre contratos verbais. Lembraram da metáfora sobre a comida caseira? Assim como fazemos escolhas com receitas que vão desde formas práticas até a elaboração formal, as contratações também podem ser flexíveis, mas sempre dentro dos limites da legislação, para garantir que o prato servido esteja em conformidade e seja de qualidade. Nos debruçamos sobre o processo de contratação e a negociação, enfatizando que cada convitação e cada decisão no processo são como os movimentos em um jogo de xadrez, estratégicos, e com o objetivo de garantir a melhor proposta possível. E claro, o que seria de um torneio sem um bom campeonato? Assim, a negociação se torna vital para a obtenção do melhor resultado. Falamos também sobre a importância da verificação de pendências e regularidade fiscal do contratado, um ponto muitas vezes subestimado. Assim como analisar o histórico de um carro antes de comprar,
A administração precisa estar atenta e confiante nos fornecedores que escolherá. Isso evita surpresas indesejadas e ainda promove uma imagem institucional íntegra. Por fim, adentramos no mundo da formalização eletrônica. Essa é uma revolução que não só facilita processos, mas também traz mais agilidade e segurança, refletindo a modernidade que a administração pública tanto almeja. Trabalhar com tecnologia é, sem dúvida, um dos passos mais assertivos rumo a uma gestão pública de qualidade e eficiente. E com isso, concluímos nosso ciclo de aprendizado sobre a formalização e publicação dos contratos administrativos. Lembrem-se, cada contrato é mais do que um pedaço de papel. É um compromisso e uma responsabilidade para com a sociedade. A boa gestão dos contratos reflete diretamente na qualidade dos serviços públicos entregues à população. Fiquem atentos para as próximas aulas e continuem explorando esse fascinante universo dos contratos administrativos. Até a próxima! E lembrem-se, a boa administração começa com cuidados e conhecimentos adequados.